Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz e esse é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Hoje vamos falar do episódio 28, As Agendas Negativas. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no card ou na descrição, assiste lá primeiro e depois volta para este vídeo, ok? Então vamos lá, vamos falar deste episódio. Quem comunicou foi K. K é uma consciência de Canopus. Canopus é uma estrela, a segunda mais brilhante que a gente vê aqui da Terra, tá? Da constelação de Carina. Carina fica atrás, dependendo do ponto de vista do lado, enfim, de Alpha Centauri. Né? Essa foi a referência que o K nos deu. Então, ele falou sobre alguns assuntos bastante espinhosos, assuntos que são bastante conspiratórios até, mas ele traz isso com uma leveza muito grande e trazendo uma neutralidade no assunto para que a gente possa entender mais facilmente, né, as questões. Então, ele veio falar das agendas negativas. Né? Enfim, deu ênfase ao negativo, mas ele está falando de todas as agendas. É como se o processo fosse assim. Vamos dizer que aqui na Terra tem uma galera que cuida desse projeto, certo? Projeto Terra. Então, essa galera, ela cria diretivas, coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Essas coisas que não podem ser feitas, elas não podem ser feitas porque elas acabariam indo contra aquilo que, né, pode acontecer aqui. Parece bobo dizer isso, mas eu vou tentar explicar de um jeito mais assim palpável. Imagina que você está indo numa direção. Aí vem um pessoal meio contrário à sua direção e fala: não, eu vou destruir tudo. Porque o negócio é destruir tudo. E aí destrói tudo. E aí a gente fica sem planeta, sem experiência e sem o projeto. Então, para que isso não ocorra, para que haja essa progressão com as raças que estão envolvidas no processo planetário, há que se limitar aqui às interações contrárias, né? Porque se não houver isso, não há então uma troca, né? Seria impeditivo de haver essa troca. Ah, Thiago, esse pessoal então é muito negativo, é muito malvado esses caras aí. O que eles vêm fazer aqui? Esses caras é muito malvado. Não é isso, eles só pensam diferente. É a turma é oposição, entendeu? Eles têm outra visão de vida, de manutenção, enfim, de como as coisas devem ser. E eles então, por exemplo, vamos dizer que eles cuidem de um outro planeta, que eles gerenciem um planeta, esse pessoal que tem essa agenda diferente. Nós, aqui, né, as agendas positivas da Terra, as pessoas, as consciências envolvidas não poderiam se envolver lá, porque é contraditório com o que eles estão desenvolvendo. Vamos pensar dessa maneira, acho que fica mais fácil a gente entender que tem que ser cada um no seu quadrado, por isso que tem que haver essa limitação. Beleza? Então essa limitação, ela ocorre por uma necessidade de manutenção da vida. Manutenção da vida, já que estamos falando dela, ela é uma das coisas importantes dessa comunicação, porque explica muitas coisas, principalmente a respeito das abduções. Nós vamos chegar nas abduções. Então, como é que funciona a questão da manutenção da vida aqui? Existe o processo da transição planetária, certo? Esse processo da transição planetária, ele faz com que a Terra saia de um ponto e vá para outro, energeticamente falando, vibratoriamente, ou a nível de capacidade energética. Então, assim, a Terra hoje comporta uma capacidade energética e durante a transição, quando a transição acabar, ela vai estar comportando X a mais. É isso, tá? Então, o que acontece nesse processo? Por conta da forma como a Terra está expandindo ou seguindo o caminho, alguns processos das agendas têm que começar a ocorrer. Por exemplo, abduções positivas, né? São as abduções que modificam corporeamente nossos invólucros, nossos DNAs, né? Elas modificam nossos organismos, né? Preparam para uma nova fase, são todas abduções também, certo?
E algumas abduções negativas têm que deixar de ocorrer porque elas passam a não estar em conformidade com as novas tendências, tá certo? Então, saem algumas coisas do jogo e entram outras. É assim que funciona durante a transição. Por isso que foi falado, foi comentado sobre agendas e transição, porque são assuntos que andam lado a lado. Então, essas agendas negativas, elas têm uma cota de quantas podem existir aqui funcionando de modo contrário ou antagônico, vamos dizer assim, àquilo que é uma diretiva do planeta, tá certo? Porque se não for controlado, né, o planeta se destruiria, vamos supor, porque são agendas que existem, né? Teve uma projeção de uma conhecida nossa, em que ela esteve num planeta onde eram humanos, mas eles tinham a intenção de fazer com que a gente morresse, que a gente desencarnasse. A ideia deles é que era o jeito mais fácil de fazer a transição. Então, é uma agenda, entendeu? Não dá para dizer que esses caras são malvados ou bonzinhos, eles só acreditam que essa é a maneira. E isso não está em conformidade com o que acontece aqui no projeto. Então, as consciências elas têm seus espiões, todo um sistema de monitoramento para impedir que agendas desse porte funcionem aqui dentro. E elas têm a outorga para impedir isso, porque neste quadrante elas é quem tem, energeticamente falando, a vibração parental do processo. Então não tem como vir alguém de fora e interferir, porque não tem a chave mestra do negócio, vamos dizer assim. É mais ou menos assim. Estou falando de um jeito bem terreno, mas cada um cuida de um quadrado e aquilo foi dado para aquele grupo de consciências que também fazem parte de todo o processo terreno. Então, elas têm mais, vamos dizer assim, direito energético do que outras. É mais ou menos por aí. Então, como é que funciona para que essas agendas não entrem, né? Essas agendas, tem que haver um grande monitoramento. Eles deram um exemplo da Área 51 em outras bases, que eles colocam naves, espaçonaves, né? UFOs, né? Naves alienígenas ali, e essas naves elas têm tecnologias que monitoram tudo o que acontece. E elas não podem ser destruídas, porque elas são uma holografia nessa dimensão, mas elas não estão, seus corpos não estão nessa dimensão. Então não tem como você causar algum mal para algo que não está aqui. Tipo isso. E essas tecnologias existentes nessas naves, elas acabam fazendo essa aferição e vendo todo esse processo atômico é muito monitorado através delas. Elas são como pontos de força, como não é nem é muito maior do que escuta, tá, gente? É que a nave tá lá, tá ouvindo. Não, é muito maior que isso. A nave ela entra ali, ela vira todo um processo, ela é biológica. Então ela tem muito mais capacidade áurica do que a gente imagina para fazer essa captação, essa leitura, tá certo? São pontos que entram, que essas naves são estratégicos e que só a presença daquela nave faz uma captação de dados absurda. É isso, tá bom? Que mais, né? Aí, pra gente não se perder, basicamente essa é a questão da transição, tá certo? Então, as agendas negativas têm uma cota. Se extrapola muito essa cota, sai um pouco do controle, não pode, então começa a interferir no processo do projeto, então elas não acontecem, elas são impedidas de acontecer, tá certo? Vez ou outra, alguma coisa acaba ocorrendo. Por quê? Porque a premissa básica do universo, que eu comentei que eu ia dizer, é a manutenção da vida. E aí? Então vamos lá, todos os processos de abdução que ocorrem aqui estão ligados à manutenção da vida de algumas raças. Então, eles acabam interferindo no projeto Terra, algumas vezes, quando são as consideradas negativas, porque para que eles possam fazer as suas experiências genéticas, eles bagunçam coisas que estão em conformidade com o projeto Terra, tá certo? E isso não é muito desejável, mas o que acontece quando é feito? É corrigido.
Então, não está em conformidade, então o que acontece? Há permissão para solucionar, há permissão para chegar então em reverter o procedimento. É isso que significa. Então a agenda negativa, ela vem, ela faz o processo dela porque está vinculada à manutenção de vida. Isso é uma premissa básica universal. Tudo dá prioridade para a manutenção da vida. E é por isso que às vezes acontece alguma coisa que está fora do controle aqui e eles só revertem o processo. Por que isso acontece? Porque uma abdução nunca vai dar, não vou dizer nunca, mas cara, é muito difícil de dar um problema físico ou causar a morte de alguém encarnado, tá certo? Então, isso é muito tranquilo, muitas vezes mexe só em alguma coisa energética ou é só uma coleta, a maioria das vezes é uma coleta, sabe, de material genético, são só testes, às vezes são testes importantes, por exemplo, uma das raças, talvez a mais icônica, sejam os Greys. Eles não conseguem mais se reproduzir naturalmente, porque o local de origem deles, eu vou dizer de uma raça específica, tá? Porque Greys são tantas versões que, para a gente não se perder muito, vamos dizer do Grey clássico. O planeta deles foi destruído, então eles não têm mais como se reproduzir, porque a reprodução depende de um planeta, certo? É assim que funciona. Então, eles precisam se clonar, certo? E a clonagem é muito comum, na verdade, no astral, né? Não é um bicho de 7 cabeças e nem algo contrário a Deus, tá certo? É uma forma de expressão, assim como o nosso corpo. O K mesmo disse, olha, o corpo de vocês é só um pedaço do que vocês são. Então não fiquem zangados ou se achando gado por terem testes sendo feitos em vocês, né? Porque muitas vezes, vamos deixar isso bem claro, quem faz os testes somos nós mesmos. São fractais nossos que estão fazendo teste em nós. Então, literalmente, muitas vezes que você é abduzido é você fazendo teste em você mesmo. E isso é importante que as pessoas entendam, que as pessoas tenham ciência de que é assim que funciona, tá certo? A maioria das vezes é isso, tá, galera? Então, é importante a gente entender que as agendas negativas, elas fazem a manutenção de vida. E os Greys precisam dessa coleta genética para evoluir nas suas pesquisas. E isso é uma premissa básica de permissividade. É possível. Então, se é possível, vai ocorrer. E o projeto Terra pode impedir quando isso for muito fora da curva. Mas normalmente vai ocorrer e aí o projeto Terra vai e faz a asepsia dos processos que são indevidos. Mas a gente precisa mudar muito nossa ideia do que são abduções negativas, do que são as agendas negativas, porque as agendas negativas, elas existem para gerar movimento. Então elas estão aqui, elas existem, elas aparecem e elas causam aquilo que a gente chama de negatividade. E isso faz com que a gente se movimente. E movimento gera aprendizado, tá certo? Então há uma importância muito grande dessas agendas no momento em que nós estamos agora, que é o momento que antecede, né, a Era de Aquário. Já estamos na Era de Aquário, mas esse momento ele ainda é a saída disso. É como se a Terra estivesse naquele local que eu disse para vocês, ela está começando a subir de energia e isso faz com que algumas coisas novas passem a ocorrer e coisas antigas deixem de acontecer. Então a Terra está nesse espaço e isso gera movimento, isso gera aprendizado. Movimento é aprendizado. Então, dualidade é movimento, aprendizado, beleza? Então é importante que agendas negativas ocorram, certo? E aí, que mais foi passado? Nós falamos dos diretores do projeto, né? E a gente entrou no assunto na sessão importante, onde nós tocamos no assunto de que se as agendas acontecem e são permitidas, então, lógico, os diretores do projeto Terra são neutros. Então eles não são positivos, eles não são da luz, então eles não são das sombras, eles são neutros. O que é um ser neutro? Aí foi falado de ser crístico, tá? O ser, em algum ponto de sua evolução, ele terá fractais.
na polaridade positiva e negativa. E isso será em algum momento neutralizado. E o ser vai então adquirir os dois processos. Quando o ser desperta e ele percebe-se neutro, ele entende como funcionam os dois lados. Então ele passa a entender quando ele tem que atuar em uma polaridade e quando ele tem que atuar em outra. Tá certo? Então é aquela coisa a neutralidade é aquela coisa do mago cinza. Ele sabe quando atuar no branco e no negro, dependendo da necessidade do processo em que ele está vivenciando. Porque um ser neutro tem uma amplitude consciencial sempre mais elevada e consegue sempre entender que processo que aquela criatura está passando. E ele sabe exatamente como pode contribuir. Curiosamente, os nossos mentores também são neutros, porque eles nos derrubam. Eles são os que põem o pé para a gente tropeçar e depois quem estende a mão para nos tirar da lama, tá certo? A gente tem uma ideia muito errônea com relação aos mentores, como se eles fossem apenas produzir o bem, né? Mas é aquilo, bem ou mal é uma coisa terrena. Então o que acontece? Eles produzem o bem através daquilo que a gente entende que é mal. Porque se a gente não permitisse que o mal ocorresse em nossas vidas, se isso fosse sequer possível, a gente simplesmente não evoluiria, não se expandiria, a vida seria parada, monótona, chata e provavelmente procrastinada. Então, os seres, quando eles fazem esse papel, aquilo que a gente entende como negativo, eles olham e falam, mas isso terá um efeito positivo. E lá na frente você vê que teve mesmo, só que na hora você não entendeu. Né? Então, os seres que estão participando como guardiões dos nossos processos de mentoria, eles são de fato neutros. A gente é que tem uma ideia muito errada do que é bem e do que é mal. Tá certo? É importante a gente começar a pensar nessa higienização mental para modificar esse padrão que a gente tem. E o que mais que acontece aqui nessa sessão? Esse episódio fala também do ego, que o ego não é manifestação desconectada do espírito, mas o complemento. E isso é importante, porque a gente tem uma visão de que nós temos que suprimir o ego, que tem que anular o ego, que o ego é um negócio desconectado, ruim, é torto, que a gente tem, para a gente se conectar, tem que suprimir. Não, o ego faz parte do que você é, superior falando assim, seu eu superior. Sem o ego você não manifesta, o ego é o ponto de referência. Sem esse ponto de referência, nada acontece. Você não aprende. Então você precisa desse ponto de referência para atuar aqui. E é esse ponto que é importante para a gente viver aqui. Então, quando você atua na supressão do seu ego, tudo que você está fazendo é atuando mais fortemente nele. Porque você passa a crer que você virou um ser iluminado que solta faísquinha, um arco-íris, e na realidade isso é tudo falso, isso é tudo coisa da sua cabeça, é coisa que você está criando para você. Você está gerando um processo mental ali de um ser supremo que você não é, tá certo? Isso está te tirando, inclusive, da sua rota, da sua essência. Beleza? Normalmente, né? Que mais? Nós falamos já de diretores do projeto Terra serem neutros, do ego, tecnologia. A tecnologia é importante, tá? Eles disseram que sem tecnologia não há evolução. E isso foi muito interessante, né? A gente tem uma ideia de que, até no sistema financeiro, né, no vídeo do sistema financeiro, foi falado que a ideia é viver mais na simplicidade, né? E as pessoas confundem a simplicidade só porque vão plantar coisas ou viver de subsistência com a ausência de tecnologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que a tecnologia ela passa a ser livre. Então, não vai ter mais aquela coisa do financiamento tecnológico. Não, você vai fazer a tecnologia para o bem de todos e não para o bem de alguns. Essa é a diferença, tá? E é importante essa questão das abduções positivas, né? Que a gente falou só das abduções como negativo, né? Assim como a gente falou também do monitoramento como, né, positivo. O monitoramento as pessoas acham que é negativo, mas pensa, eles estão ali fazendo monitoramento para que a gente continue fazendo a nossa função aqui de aprendizado, né?
Então, né, as pessoas falam, se eles estão monitorando a gente, estão vendo a gente. Cara, claro que eles estão, né? Isso faz parte, tá certo? E é positivo, porque permite que a gente continue fazendo o que a gente precisa, tá certo? Não é nada negativo essa questão. É só como tem que ser. Né? Claro que também existe monitoramento negativo, mas ele tem uma cota, é o que foi passado, tá? E as abduções positivas são importantes porque sem elas a gente não evolui a raça. Nós estamos na quinta raça, temos 7. Então, sem esses processos de abdução, nós não conseguiríamos, né? E foi passado até o exemplo de que Sirius, né, que tem uma radiação muito grande, muito alta, quer dizer, radiação é o que eu falei sobre energia. Então, o planeta precisa fazer a transição, então ele vai ficando com mais energia, vai permitindo mais energia encarnada nele, e aí ele vai aumentando a sua radiação. E a gente aqui precisa ter um corpo que aguente também essa radiação. Então a gente tem que sofrer modificações genéticas, assim como nós sempre sofremos, tá certo? E ele deu o exemplo de Sirius, né? Para que a gente possa habitar um dia Sirius, vamos supor, viajar para lá, em corpo físico, né? Nós precisaremos ter essas modificações rodando na gente, tá certo? Então, as abduções nem sempre são negativas. Essa ideia é muito sci-fi anos 80, de filmes de Hollywood. Precisamos mudar essa cultura de abduções negativas, tá? Bom, e é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo, cobri tudo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta que a gente responde, tá? E curte, comenta, compartilha, porque é muito importante pra gente, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem. Fui! Tchau, tchau, povo!